Então vamos lá? Olha, a maioria aqui dos sardinhas do canal não são investidores muito novatos, tem uma parte até que são, mas o que muita gente me pergunta sempre é o seguinte: Raul, eu já sei comprar e vender ações, já sei escolher ali as ações de dividendos, ações maiores, mas eu tenho muita dificuldade ali na hora de selecionar small caps. Às vezes eu nem sei muito bem por que uma ação é considerada small cap, mid cap ou large cap. Esses termos mais técnicos ainda me pegam muito. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como que você pode escolher uma boa small cap para sua carteira, o que são as small caps ali de fato. Então assim, antes da gente começar, já espreme o dedo no like aí, já se inscreve no canal. Quem é sardinha raiz já deixou aquele like lá na confiança que esse vídeo tá muito foda. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas formas bem interessantes da gente fazer essa divisão dessas empresas e também da gente escolher as melhores ali para estarem na nossa carteira. Antes de entender o que são small caps, large caps ou mid caps, você precisa saber o conceito de valor de mercado. Então o que acontece? Se você multiplicar ali o preço de uma ação pelo número total das ações que essa empresa tem emitidas no mercado, você vai chegar no valor de mercado, que nada mais é que a soma do valor de todas as ações ali que a empresa tem. Então isso é muito simples, mas eu vou fazer um exemplo aqui para vocês na prática, porque eu gosto de ensinar mostrando exemplos práticos aqui. Então é o seguinte, vamos pegar o caso da M Dia 3 ali, que é a empresa M. Dias Branco, uma empresa que produz ali alimentos, principalmente à base de farinha de trigo, né? Então aqui se a gente pega, a empresa tem 339 milhões de ações. Muita gente não sabe, mas uma empresa normalmente ela tem muitos milhões de ações. E não são poucos mesmo, porque é isso que constitui um valor de mercado daquele tamanho, né? Bilionário que a gente vê ali. Então se a gente pegar 339 milhões de ações e multiplicar por R$ 28,80, que é o valor da M. Dias hoje, né? O valor de uma ação nesse momento que eu tô gravando, a gente vai chegar então no valor de 9.763.200.000 reais. Esse então é o que a gente chama de valor de mercado dessa empresa. Antes da gente descobrir ali se a M. Dias Branco é um large cap, small cap ou mid cap, o que a gente precisaria fazer seria dolarizar esse valor. Então você vem aqui em dólar hoje, coloca o valor que você tem em reais e aí você vai conseguir converter. Só que é importante, né? A pontuação da moeda americana com relação a nossa é diferente. Então, assim, eles usam vírgula e a gente usa ponto. Então, você tem que tirar aqui os pontos, olha, para não desconsiderar nenhuma casa, né? Então você vai pegar aqui e colar, olha só, então você pega em reais o preço e você vai ter o preço ali em dólares. É só você colocar a pontuação bonitinho ali, tá 172 milhões e alguma coisa, você coloca a pontuação bonitinho para facilitar a sua leitura, mas aqui você já conseguiu converter esse valor. Então a gente precisa sempre converter o valor de real para dólar para descobrir se a empresa é large cap, mid cap ou small cap, segundo a tabelinha que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Lembrando que essa tabela aqui não necessariamente, tá? Ela é uma tabela definitiva, essa é a tabela que o Raul está utilizando. Então se a gente fosse falar o valor da M. Dias Branco hoje, né, o valor de mercado dela em dólar seria de R$1.730.020.909,38. Então é bastante coisa aí. E ela ainda seria considerado small cap. Por quê? Porque nessa piramidezinha que eu coloquei aqui para vocês, lembrando, isso aqui é a piramidezinha que o Raul acredita que seja mais exata, mas esses valores podem oscilar muito. Tem gente que considera valor de mercado não só ali pela empresa valer entre 300 milhões e 2 bilhões e por isso ela é small cap. Algumas pessoas também consideram a liquidez de mercado e outras coisas. Eu prefiro utilizar aqui o valor de mercado em dólar, tá? E eu peguei aqui uma regra que muita gente conhece, então a gente colocou aqui. Small cap são as empresas de 300 milhões de dólares a 2 bilhões de dólares de valor de mercado. Mid cap são as empresas de 2 bilhões a 10 bilhões de dólares de valor de mercado ali. Large cap, as empresas de 10 bilhões de dólares ou mais de valor de mercado. As large caps também podem ser chamadas ali de blue chips, aquelas fichas azuis do poker, né? As que valem mais dinheiro, por isso são as blue chips. Então, as large caps também podem receber esse nome. Raul, já vi outras nomenclaturas ali, empresas menores de 300 milhões de dólares sendo chamadas de nanocaps, né? Pode sim, existem outras diversas nomenclaturas, mas aqui para a gente simplificar e manter o foco do vídeo, quer falar de small cap, a gente vai utilizar essa nomenclatura aqui, que é a mais simples. Se vocês quiserem, a gente pode se aprofundar nessas empresas com valor de mercado menor ainda, que
que a gente vai ter que falar um pouco mais de mercado americano e tal. Então é importante a gente colocar o dólar aqui, né, como essa régua ali, porque o real, ele muda demais. O real em relação ao dólar oscilou 30%. Então, se a gente colocasse ali com empresas small cap até 5 bilhões de reais, por exemplo, esse número oscilaria todo dia. Essa empresa ia sair e mudar de categoria toda hora, porque realmente o real oscila muito em relação ao dólar, acaba não fazendo sentido, por isso é importante você dolarizar para você não pegar falsos sinais ali. Se você quiser, você pode fazer isso em euro também, muita gente faz, mas eu prefiro em dólar, que é mais conhecido aqui pelos brasileiros. Então, beleza, o que faz uma empresa ser um small cap normalmente, né? Quais são outras características além do valor de mercado? Normalmente são empresas que apresentam um setor ali ou muito pulverizado ou um setor onde ela tem um baixo market share. Por exemplo, o caso da Sinqia. A Sinqia tem ali só 5% do market share dela. Ela é a maior do setor dela, só que esse setor ele é tão pulverizado, ou seja, tem tantas empresas competindo que acaba não sendo possível uma empresa só dominar o mercado de uma vez. Então ali ela é um small cap muito por conta do setor onde ela está. Existem alguns setores também que as empresas dificilmente vão conseguir estar ali entre as blue chips, né, as large caps, porque são setores que financeiramente não são os mais rentáveis do mundo e por isso as empresas podem sim passar muitos anos sendo small caps ali, tá? Então é possível que essa empresa seja até uma líder no setor dela, seja gigante naquele setor ali, mas ainda seja uma small cap. É muito importante a gente tomar cuidado com isso, porque o termo small cap normalmente está associado ali a empresas que crescem muito, e não necessariamente um small cap tem que crescer muito. Normalmente pode ser, às vezes, né, ela pode ser uma empresa ali que está num setor menor mesmo e não vai conseguir um grande crescimento. E aí você deve estar me perguntando assim, Raul, onde que eu posso encontrar small caps e qual que é a vantagem de ter esse tipo de empresa na minha carteira? É o que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Mas a primeira coisa que você precisa conhecer é o índice aqui no Brasil, SMLL. Esse índice ali, ele junta as principais small caps brasileiras. Ele é uma boa lista para você partir dali, para você começar a encontrar essas empresas, já que nesse índice ali estão as maiores small caps ali, né? As maiores small caps ficou interessante, mas estão as principais small caps ali. E tem até várias empresas que hoje em dia nem seriam consideradas small caps mais por algumas pessoas, mas que ainda compõem o índice, porque ainda tem aquele espírito ali de empresa em um crescimento, ou essas empresas aí com essas outras características que eu falei. Se a gente pegar ali o índice de small caps e comparar com o índice Bovespa, a gente vai perceber ali uma grande característica das small caps. Elas são empresas mais arriscadas, e por elas serem empresas mais arriscadas, a gente acaba percebendo que elas têm um crescimento bem maior. Se a gente comparar nos últimos 10 anos ali, a gente vê que o índice Bovespa cresceu aí em média 87,27% nesse prazo, ali desde 2010. E na comparação gráfica aqui, o SMLL, né, que é o índice das small caps, acabou crescendo 182,19% ali no mesmo período. Então é óbvio, o índice das small caps apresentou um crescimento bem maior. E o que a gente tem que se lembrar para a gente não confundir isso aqui, tá? Porque esse índice aqui, né, essa estatística aqui, pode mentir e muito. Existem 3 tipos de mentira no mundo, né? A mentira normal, a mentira deslavada e a terceiro tipo de mentira é a estatística. A gente pega aqui e fala assim, ó, o índice de small caps cresceu bastante. Você fala assim, nossa, uau, eu vou investir somente em small caps e eu vou ficar rico. É importante se lembrar que se eu tenho, né, R$1 e eu ganho R$10, eu cresci 1000% em relação ao meu faturamento do ano anterior. E se eu tenho R$100 e ganho R$100 de novo, eu ainda cresci somente 100%. Então, assim, uma empresa maior, ela cresce menos e isso é normal. Nesse caso, então, é muito mais fácil uma empresa small cap ele apresentar um crescimento enorme percentualmente do que uma empresa gigante. Como que o Itaú vai dobrar o número de clientes dele de um ano para o outro? Não tem muito jeito, né? O Itaú tem 55 milhões de clientes ali em um país que tem 200 milhões de habitantes. A maioria das pessoas já conhece ali o Itaú, já conhece a marca e tudo mais. Elas não se tornaram clientes do Itaú porque não quiseram ainda. Ele consegue apresentar um crescimento ali menor, mas ele não conseguiria dobrar, porque senão uma a cada 2 habitantes ali na rua seria cliente do Banco Itaú, e os outros bancos você tem que apresentar um decréscimo muito grande. Então é muito difícil uma marca igual o Itaú conseguir dobrar o número de clientes do dia para a noite. Diferente de uma marca que tem ali 100 mil clientes conseguir chegar a 200 mil num país que tem 200 milhões de habitantes. Então essas marcas conseguem crescer mais rápido. Só que é importante ressaltar também que elas não têm a mesma segurança de o Itaú na vida, porque o Itaú tem aquele número de clientes ali há muitos anos, ele está estabelecido. Um small cap normalmente acabou de começar no mercado ali, ou tem menos tempo de mercado, pelo menos, do que uma empresa blue chip, ou às vezes, né, pode até ter o mesmo tempo de mercado, mas está num setor ali que está em um crescimento maior no momento, ela consegue apresentar um crescimento maior, mas ela não consegue
consegue muitas vezes ter a mesma taxa de lucratividade, ela não consegue distribuir dividendos da mesma forma, então existem diversas diferenças. Dito tudo isso, só para a gente não se confundir com esse número aqui, porque eu sei que ele é muito atraente, é importante lembrar que no mercado financeiro, quanto maior o risco, maior o prêmio, tá? Então, quanto mais arriscada uma empresa, maior a taxa de crescimento que essa empresa tende a apresentar. Lembrando que se ela for arriscada demais, ela pode falir. Isso não atrapalharia o índice de modo geral, porque se tem uma empresa ali que cresceu 100% e outra que faliu, esse crescimento ainda seria considerado ali, né? Você pegar e dividir uma pela outra, uma apresentou 0% de crescimento, por exemplo, a outra cresceu 100%, o crescimento, a média entre os dois, ainda seria de metade, né? 50% de crescimento. Então esse índice engana muito, porque se você selecionar small caps erradas aqui, você teria um grande problema, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então quando você olha aqui por SMLL11, o que você vê, né? Você vê ali o Banco ABC B4, que a gente já falou aqui algumas vezes, você vê a AES Brasil, você vê a Aliança Sonai, você vê ali a Alupar, você vê a Arezzo, você vê diversas empresas aqui. Como que você pode classificar ali quais dessas empresas são mais seguras, quais dessas empresas podem justificar o seu investimento e quais dessas empresas não são boas ali ou podem ser muito arriscadas? Bom, existem diversas formas que você pode começar esse trabalho aqui. Eu gosto de algumas formas aqui mais estáveis de escolher entre essas empresas aqui. A primeira coisa é escolher empresas que estejam crescendo dentro desse índice. Então o que a gente pode fazer aqui é ir lá no Investidor 10, tem uma ferramenta aqui que se chama Busca Avançada, tá? Então aqui na Busca Avançada, né, nessa ferramenta, você pode vir aqui adicionar os filtros e olha só, tem um filtro de CAGR. Então, o mais importante quando a gente fala de crescimento de small caps é que você não vai conseguir ver um crescimento talvez de lucro muito consistente, né? Essas empresas, elas podem estar em fase de crescimento e às vezes elas não apresentam lucro, né? Elas podem ali ter um lucro menor e lá no futuro começar a apresentar um lucro maior. Então, o que a gente vai usar aqui é o CAGR de receitas, né? Então, a gente vai usar isso aqui. A gente pode usar indicadores como o ROI para a gente ver o retorno sobre patrimônio. E se você for um cara mais conservador aqui, e nesse aspecto aqui eu vou ser, para a gente falar sobre segurança dessas empresas, eu vou colocar a empresa que tem pelo menos um pouquinho de dividend yield. Por quê? Porque uma empresa que tem dividend yield ali há muitos anos, ou seja, uma empresa que está distribuindo lucro, né, há muitos anos, ela é uma empresa ali que está tendo lucro há muitos anos. O dividend yield ele não consegue mentir ali, é um indicador difícil da empresa mentir, porque ela pode alterar todas as linhas, mas ela não tem como distribuir um lucro que ela não está tendo, né? Então aqui a gente pode fazer isso aqui. Eu não vou considerar indicadores como PL, PVP, porque normalmente essas empresas têm múltiplos muito altos mesmo. A gente vai tentar aqui para um lado mais qualitativo do que de preço, tá? Se você quiser ir por preço, você vai ter ali que se esforçar um pouquinho mais aí, cruzar esses números com maior tranquilidade. E a gente pode escolher empresas menos endividadas, a gente poderia fazer várias coisas aqui. Eu vou me preocupar aqui simplesmente com o crescimento de receitas nos últimos anos e um ROI positivo, tá? Então um ROI ali de 5%, não quero empresas com prejuízo. Existem muitas dessas small caps que têm prejuízo e é normal que elas tenham prejuízo por algum tempo até elas se recuperarem, mas aqui, como eu estou falando, para iniciantes, o importante da gente é eliminar os prejuízos ali. Empresas que têm prejuízo é coisa para quem sabe muito bem o que está fazendo. Lembrem-se disso e não tem problema nenhum que você não saiba agora que você está fazendo. No futuro você vai saber. Então vou colocar um dividend yield de pelo menos 1%. Você vai falar, 1% só, Raul, que dividendinho? Mas a gente está procurando empresas de crescimento, não empresas que estejam distribuindo muitos dividendos também, né? A gente quer, talvez até empresas que não distribuem dividendos. A gente está usando aqui um indicador até alto, eu diria que 0,5% só, que distribuiu algum dividendo. Então o CAGR ali a gente pode considerar que tem um crescimento de receitas, né, de pelo menos 5%. Porque se não estiver crescendo pelo menos isso, não é legal. E aqui você vai fazer a busca. O mais importante na hora de fazer essa busca aqui é que você separe agora. Então aqui você vai ter que cruzar. Eu vou deixar o link tanto do SMLL11 aqui embaixo, quanto o link dessa ferramenta aqui. Você vai ter que cruzar. O Investidor 10 vocês já conhecem, né? Você vai ter que cruzar aqui aquela lista que você tem com essa lista aqui. Por quê? Porque aqui até tem uma seleção por valor de firma, alguma coisa que a gente conseguiria fazer, mas é bom que você vai prestando atenção, tá? Então aqui você vai ver que algumas empresas são muito grandes, Vale, B3, tarará. Você vai tentar cruzar aqui esse índice com aquele outro, né? Você vai procurar ali Home, Mil3, essas outras empresas que estão ali, por exemplo, Camil ou Movida e tal. Você vai sim conseguir cruzar aqui e ver se você encontra empresas que estão naquele índice e que tem as características que você procurou aqui. Não vai ser tão difícil não, você vai conseguir encontrar algumas, né? Então olha só, Semig, Duratex a gente já encontrou, tá no índice lá, eu conheço aqui o índice, então tá no índice lá a Duratex e também tá aqui. Então a gente já encontrou aqui. A gente encontrou Lacan, talvez esteja lá também, mas a gente não vai entrar nela agora. MDia, que eu já estava procurando aqui.
Tá, então a gente vai procurando aqui, vai encontrar, ó, Fleury talvez esteja lá no índice de Small Caps, com certeza, na verdade, deve estar, apesar de hoje em dia ela já ter um valor de mercado um pouquinho maior, eu acho que ela ainda compõe o SMLL11, né? Então, beleza, você vai pegar essas empresas aqui, vai olhar, você vai encontrar várias, né? Vai encontrar a Leve3, vai encontrar várias empresas que vão apresentar tanto crescimento, ó, Camil, quanto crescimento, quanto distribuição ABCB4, crescimento, distribuição, tudo tá aí. Então, que você vai vendo e vai comparando. Você encontrou várias aqui, né? Já temos o suficiente aqui para isso tudo. Então, a gente já encontrou aqui 4 empresas que compõem aquele índice lá. Primeira coisa é ver se essas empresas têm tag along, como é que tá ali o mínimo dessa informação, se ela já está no novo mercado, alguma coisa desse jeito. Por quê? É muito importante você prestar atenção aqui no final desse ticker aqui da empresa, ó, porque se esse ticker for 4, você precisa ver se essas ações têm tag along. Então você vai ali, ó, DTEX3, você procura tag along aqui, você vai encontrar, tá vendo? Tag along 100%. É muito importante, toda empresa com final 3 vai ter tag along. Agora se a empresa tiver final 4, né, 5 ou 6, é importante você verificar o tag along, que é o seu direito de vender a empresa, né? Caso ali o acionista majoritário decida vender a empresa, você tem direito de vender pelo mesmo preço que ele, porque senão você pode investir numa empresa que está apresentando crescimento e tudo mais, o cara vai lá e vende e você fica preso a um novo controlador que às vezes não é tão legal, vai prejudicar o preço das suas ações aí. Então beleza, você viu isso aqui? Agora você vai fazer uma análise da empresa como você faria com qualquer outra, ver os números, né? Ver se o payout tá de acordo. Por exemplo, essa empresa aqui está com payout de 134%, ou seja, ela distribuiu um dividendo acima do que ela lucrou nos últimos meses ali. Não é uma empresa legal já. Então aqui você vai fazer uma análise e o mais importante aqui é o seguinte, você entender que essas empresas têm um risco muito maior. É óbvio, eu encontrei essas aqui, nem vou analisar uma por uma para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou dar uma olhadinha, né, para mostrar para vocês algumas coisas importantes, mas o mais importante aqui é você pegar empresas de setores diferentes, se você quiser montar uma parte da sua carteira ali que nunca ultrapasse, por favor, que nunca ultrapasse ali, se você é um iniciante, 15%, tá, de empresas de crescimento ali, e que esse percentual sejam em empresas de setores diferentes, porque se você concentrar todas as suas small caps no mesmo setor, alguma coisa desse jeito, você pode acabar se encrencando. Por isso que a minha maior preocupação aqui foi abrir uma empresa de cada setor. Então, Duratex ali, ela está muito relacionada a acabamento, a vaso sanitário, esse tipo de coisa. É uma empresa ali que a Itaúsa tem participação, então se você tem Itaúsa em carteira, tem que tomar cuidado, você não pode incluir em carteira, que é o meu caso aqui, por exemplo, porque senão você estaria tendo uma correlação ali com a sua carteira, não é legal. Então aqui você vai olhar se esses indicadores, ó, o payout da empresa está interessante, porque como a gente trabalhou ali olhando o dividend yield, né, vai ver os indicadores de dívida, como é que tá, se a empresa tem uma dívida muito alta, né, a dívida pelo patrimônio da empresa está em 0,28, não está alta, é um indicador importante, vai ver se o ROI da empresa está positivo mesmo, vai ver se a empresa tem lucros consistentes ali, é muito importante, né. Aqui tem alguns indicadores legais, comparando ela com os índices, quanto que ela está rendendo, mas isso não é importante, isso é cotação, não é relevante para a gente. Agora aqui, receitas e lucros é muito importante. Então você vai ver ali, a empresa está tendo lucro há mais de 10 anos, né? Muito legal. Então são números que a empresa está apresentando aí positivamente. A empresa não negativou no lucro, então uma small cap lucrativa, pequenininha, apresentando um crescimento interessante, tem uma chance, né? Não é uma recomendação ADTEX, tá? Nenhuma dessas empresas aqui eu não estou recomendando, a gente está simplesmente fazendo um estudo generalizado, mesmo porque essa empresa não faz parte da minha carteira, peguei aqui só o que eu olhei para ensinar para vocês com propósito educativo, tá? Então aqui a gente olha, ó, payout já mais baixo, MD, uma empresa 25% ali de payout, já bem ok, né? Um payout interessante, a empresa está distribuindo pouco lucro para apresentar um crescimento talvez maior. A gente vê aqui quanto está o indicador dela de crescimento, né? Já que ela tem um payout menor, ela tem que apresentar um crescimento um pouquinho maior. Então ali a gente vê que o CAGR da receita, de receitas dela está crescendo 6,34%, um bom crescimento a empresa está apresentando. O crescimento de lucros dos últimos 5 anos, 0,88%, né? Muito interessante. A gente vê ali novamente se tem lucros consistentes, muito importante. Olha só, desde 2010 ali, lucros bem consistentes, ó. Bem interessantes mesmo e crescentes, né? Na maioria dos casos, a receita tem crescido e os lucros têm crescido também. Muito interessante também, então a empresa tem apresentado esses lucros ali. Evolução do patrimônio também, o patrimônio cresce consideravelmente. É muito importante você ficar atento a esses detalhes que às vezes muita gente não presta atenção. Então a empresa aqui, beleza, passa nesse filtro inicial seu ali, passou, tá num setor diferente das empresas da minha carteira, tem um bom crescimento, né? Tá distribuindo lucro, é lucrativa, é uma empresa que é um small cap, mas tem uma chance de te dar dor de cabeça
bem menor. Eu sei que todo mundo que está começando gosta muito das empresas de tecnologia, eu trago muito aqui e tudo mais, só que a questão é que na hora que você está começando aqui, quando você é um iniciante, para você começar a escolher, o ideal é você investir em empresas ali redondinhas, não inventa moda, tá? E verifica também a data do IPO dessa empresa. A M. Dias Branco, por exemplo, já fez o IPO ali em 2006, ou seja, já tem mais de 10 anos de histórico aqui, é uma empresa mais interessante, porque mesmo que a empresa está apresentando bons números ali para você nesse momento, se ela fez o IPO recentemente, pode não ser o ideal para você investir ali. Por quê, Raul? A empresa que fez IPO é mais arriscada? Esses dados não foram auditados ali pelo mercado por tempo suficiente. Então, às vezes, você compra ali, você está sendo um aventureiro, né? O importante quando você é iniciante é não entrar em aventuras, você tomar cuidado aqui. Agora, quando você vai ganhando experiência, vai aprendendo um pouquinho mais, você pode ir tomando um pouquinho mais de risco. Então, você vem aqui, olhou, beleza, e você vai fazendo isso empresa por empresa. É um processo divertido aqui, não vai te tomar muito tempo nem nada, é um processo divertido, você faz uma análise bem preliminar, porque com small caps você não vai conseguir se aprofundar tanto se você não tem experiência. Então aqui, cotação da empresa, vai ali ver bonitinho, o payout da empresa, como é que tá, verifica se também ela não tá numa valorização gigante igual a Camil aqui, porque pode ser que você acabe entrando numa empresa e aí você acha que ela é muito boa, mas a cotação dela estando mais alto, o preço dela, o PVP ali tá até ok, o PL também tá até ok, mas em algumas empresas, você entrando com ela muito esticada, pode ser que na outra semana ela acaba caindo, aí a gente sabe que novato ali, né, quando acabou de começar a investir, você fica nervoso, fica estressado, vai perder dinheiro ali no curto prazo. Então o mais importante é você estar seguro da sua posição para você entrar e conseguir manter, porque o investimento só vale a pena para o longuíssimo prazo, gente, é 10 anos, 15 anos, não faz sentido investir querendo dinheiro semana que vem, tá? Então aqui você olha a dívida pelo patrimônio, sempre dá uma olhada na dívida bruta pelo patrimônio, CAGR muito interessante, o payout está interessante também, CAGR do lucro dos últimos 5 anos, tá interessante também, nossa, muito interessante, 18% CAGR de lucro, cresceu até mais que a receita dela, Camil, muito interessante aqui, empresa legal, né? A gente já sabia que ela era boa, mas é bacana a gente olhar para os indicadores aqui. Lembrando aqui, quando o final for 3, aquele fator importante, quando o final é 3, você não precisa se preocupar com tag along, tá? Vai ter tag along necessariamente, vai ser de 80% ou de 100%. Na maioria das empresas que forem mais novas, vai ser de 100%. Aqui, todos esses indicadores a gente vê que tá muito bons, né? Fala assim, porra, a empresa está apresentando ali um históricozinho de dividendos legal, a empresa tem um histórico de lucro super legal. Aqui você entende então por que ela está descontadinha em relação às outras. O IPO dela é em 2016, é muito recente, né? A empresa acabou de entrar no mercado, o mercado não precifica muito bem empresas, 2017, ó, o mercado não precifica muito bem empresas que acabaram de entrar. Se você entra numa empresa dessa, você tem que diminuir ainda mais sua participação nela, porque você tem que entender que ela é uma empresa um pouco mais arriscada. Sempre que uma empresa fez IPO recente, ela é mais arriscada, então você vai analisando todos esses detalhes aqui. Eu ia fazer aqui o ABC B4, mas já tem vídeo sobre ele aqui no canal, vocês podem ver se vocês quiserem. Cara, é basicamente isso, eu peguei aqui alguns pontos sensíveis e fiz uma analisinha bem rápida, isso aqui não é suficiente, você deveria verificar talvez muito mais informações sobre a empresa, dar aquela lida, mas eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa preliminar que já te ajuda a separar o joio do trigo ali. Deu para vocês entenderem como que funciona, para pegar algumas small caps interessantes, espero que tenha resolvido aí o problema de muitos de vocês, e cara, lembrando, lá a gente tá com um grupo no Telegram, você pode clicar aqui embaixo, pode entrar, e outra coisa, tem gente que até hoje, eu tô dando duas, o pessoal sempre fala assim, ó, você não pode falar 2 avisos, que é para a chamada de ação, chama um CTA, né? Você não pode falar 2 avisos para chamada de ação ao mesmo tempo que a pessoa não faz nenhum dos dois, mas vocês fazem, né? Então pode ir lá, entrar no Telegram e me seguir no Instagram, porque você tem que fazer as duas coisas, né? Fazer uma coisa só. Então o vídeo de hoje foi só, um beijão e até o próximo vídeo.